Pessoal, boa noite, meus queridos que estão aqui, que estão nos assistindo em casa, em todos os recantos do nosso país e às vezes até do mundo, pela maravilha que é a internet. Estamos aqui reunidos nessa singela casa, tão gostosa, tão acolhida, num dia totalmente especial, mais ainda especial que os outros. Vamos ver o que o Espiritismo diz a respeito do dia de finados. O que é isso? Por quê? Por que que esse clima melancólico, às vezes de tristeza, de luto eterno, nos acompanha? Vamos verificar por que alguns agem assim, outros não, e dentro da racionalidade da doutrina, que é regida pela lógica, pela razão e pelo bom senso, nós vamos entender o que é o dia de finados. E Kardec tratou disso muito bem, lá no Livro dos Espíritos. Eu vou ler o que ele diz em duas questõezinhas só, para nos situarmos e depois a gente expandir a nossa palestra. Na questão 320, ele pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? E eles respondem: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de avisos. Isso aqui já vai dar para fazer quase uma palestra inteira. 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros dias. Pensamento, atentem para isso. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. E aqui vamos falar dos funerais também a respeito, e nós vamos tratar disso aí. Na realidade, o dia de finados, de culto aos mortos, foram deturpados. O real sentido não é esse, específico de cultuar mortos, mas seria honrar os seus espíritos, a lembrança dos seus espíritos. Então cria uma psicosfera de saudade, de melancolia, principalmente daqueles entes queridos nossos que partiram recentemente, que a nossa alma ainda está ferida pela saudade natural, pelo luto, pelas lágrimas, tudo natural. Então, mas para o espírita, nós temos que olhar de outro modo, porque dia de finados é um dia como qualquer outro, porque os nossos queridos jamais são esquecidos, eles estão ligados a nós todos os dias do ano. Não há necessidade de ir a um cemitério para lembrar dos nossos queridos, analisem para vocês verem. Na realidade, ali estão os despojos do corpo físico, só. A lembrança, a comunicação com eles é direta, nós estamos sempre em sintonia. Agora, temos que tomar cuidado, muito cuidado, com o luto. O luto é necessário, vamos falar aqui a respeito. Mas quando ele fica em excesso, torna-se uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Isso aí, estamos atrapalhando o desenvolvimento espiritual dos nossos queridos, chamando-os para nós. Por que foi? Não podia ir, tem que estar aqui. Isso atrapalha. Então, a gente tem que começar a abrir nosso leque para entender, gente, sempre respeitando a opinião de quem quer que seja, de qualquer religião que seja. Veja bem, não há imposição nenhuma da doutrina espírita. Respeitamos todos. Se a pessoa gosta de ir ao cemitério, vá.
Não tem necessidade. Então a gente vai mostrar, na realidade, que não há necessidade de ir a um túmulo para louvar, para honrar, para amar, para saudar os nossos entes queridos. Não há necessidade disso. Então, como que começou o dia de finados? Remonta a muitos e muitos anos. Vários historiadores trazem, nos primeira comunicação, os povos da Gália, atual França, há muito e muito tempo, que eram já conhecedores, né? Os druidas, naquela época, já eram espiritualizados, já sabiam que o corpo era destrutível e o espírito não. Então, eles se reuniam para honrar os espíritos daqueles queridos que se foram, e não os cadáveres. Mas, com o correr dos anos, as coisas foram se modificando e passaram ao culto aos cemitérios, aos cadáveres, podemos dizer. Que vão no cemitério são cadáveres que estão sepultados ali. Então, por que chama finados? Finados é o particípio do verbo finar, quer dizer, acabar. Finados, o indivíduo que morreu, finado, se foi. Então, começou longe. Os egípcios já tinham conhecimento espiritual a respeito, né? Depois foi vindo, então, esse culto que hoje cultua-se praticamente no mundo inteiro a respeito do Dia dos Mortos, que Kardec diz assim, comemoração dos mortos, foi devagarzinho moldando aos interesses, não sabemos quais, que praticamente a Igreja Católica, que abarcou o cristianismo, modificou a seu prazer e foi trazendo essas ritualísticas para até os nossos dias. Então, quase todas as religiões têm isso aí, cultuam os seus entes queridos que se foram. Cultos agrários, da fertilidade. Uns achavam que os mortos eram como sementes que sepultavam e depois eram enterrados com vista à ressurreição, que hoje sabemos que muitas igrejas ainda acham que o corpo vai ressurgir. O mesmo corpo, no dia do juízo final, vai voltar. Algo que a doutrina espírita já traz para nós, mostrando, a ciência já traz que o corpo é destruído. Volta, todos os seus compostos, volta para a terra. É impossível aquele corpo retornar. Então, aí a gente vai vendo. Então, depois disso começaram, no século X, a igreja instituiu o dia de finados, século X, né? Que foi exatamente preparada para esse culto nos cemitérios, chamando os mortos. E lá na frente era dia de festa, como no México até hoje, o dia de finados é um dia de alegria, que as pessoas fazem festas nos cemitérios. Já muda totalmente o sentido daqui, que é de tristeza, de vela, de missa, e de aquela tristeza enorme. Lá não, é dia de festa. As pessoas vão festejar seus mortos, mostrando alegria, amor por eles, de uma maneira até mais racional do que a gente tem por aqui, não é verdade? A título de curiosidade, vocês já pensaram o que significa mausoléu? Eu fui pesquisar e achei interessantíssimo isso aí. A gente fala um mausoléu, um túmulo grandioso. Surgiu em 353 a.C., numa região chamada Cária, na Ásia Menor. O imperador chamava-se Mausolo. E quando ele morreu, a esposa dele, Artemísia, mandou construir uma construção maravilhosa para que ele fosse sepultado, onde foi sepultado. Então, daí a palavra mausoléu. Quanto mais chique é o túmulo, é o mausoléu. Então, criou-se também na história
antes de Cristo, 353 antes de Cristo. Para a gente vai entender que isso vem de longe, essa é a cultura dos mortos, não é verdade? Até as pirâmides eram mausoléus também na época, para os faraós. Não era todo mundo que ia ser sepultado numa pirâmide, mas a elite, os faraós, né? Que a gente sabe disso aí. Então, o culto dos mortos, a igreja criou, no século X, exatamente para os espíritos que estavam no purgatório. Era esse o sentido. Então, está no purgatório, está sofrendo, então vamos só lembrar deles. Agora, veja bem, lembrar deles uma vez por ano. Cadê a lógica disso? Então, eu sugiro para as pessoas, gente, colocam fotos daqueles que você ama na tua casa, esteja com eles. Quer ficar bonita, aquele lugarzinho, coloca flores bonitas ali, só para animar a casa, mas na casa. Conversem com seus queridos ali, eles estão juntos de nós. Não há necessidade disso, de simplesmente ir a um local, uma vez por ano, lamentar, sofrer. Veja bem, respeitando-se a opinião de cada um. A gente não estamos aqui para condenar ninguém. Então, o que o Espiritismo, a visão do Espiritismo a respeito do finado? Primeiro, é um dia normal como qualquer outro dia. Nós conversamos, lembramos, mentalmente nos comunicamos com os nossos queridos todos os dias. No meu caso, é todos os dias de uma forma natural. Né? Meus pais, minha mãe, meus avós, que eu conheci, naturalmente. Sempre a gente está indo nesse contato, mas um contato bom, de luz, de energia boa, de gratidão, de amor, para que o espírito deslanche, vá embora, tranquilo, estamos sempre ligados. Então, é um dia como... Agora, ir ao cemitério nada mais é do que uma representação exterior, não tem nada a ver com o íntimo nosso, mas no exterior. Para ver aquele túmulo que tem mais flores, o túmulo mais bonito, as pessoas enceram os mausoléus, fica a coisa... Eu te pergunto, qual o sentido? Qual o sentido de um túmulo maravilhoso, de uma cova rasa? Sendo que a decomposição vai ser igual, tanto do rico quanto do pobre. Por quê? Então, as coisas que a gente vai... Então, nós devemos pensar nos nossos queridos todos os dias, com calma, sem desespero, sempre externando essas duas palavras, gratidão e amor. Qualquer que seja o nosso ente querido, que participou da nossa vida em algum momento, nós devemos ser gratos pelo tempo que convivemos. Alguma coisa boa nos deixou, pelo menos a presença física. Devemos ser gratos. Porque a gratidão nos abre as nossas janelas para os bons espíritos chegarem, para as energias boas chegarem. Quanto mais agradecemos, mais nós aprendemos a amar. Isso é muito importante. Segundo, para homenagear um ente querido que partiu antes de nós, não é preciso ir ao cemitério, gente. Não tem necessidade. Lembrem-se, somos espíritos, momentaneamente estamos num corpo físico, que irá se decompor uma hora. Mas estamos em sintonia. E a sintonia pode ser do ódio como do amor. Nós nos sintonizamos com as trevas através do ódio, do egoísmo, do orgulho, da raiva, da inveja, e nos sintonizamos com as forças, espíritos de luz, exatamente pelo amor, pela gratidão, pelo perdão, pela tolerância. É assim que funciona. Então, na realidade, aquilo ali, como diz Jesus sempre, né? Túmulos caiados, tétricos, porque lá repousa simplesmente o corpo. O espírito não tem necessidade de estar ali. Então a gente vai vendo e a gente vai chegando
Aí as pessoas falam, mas os espíritas são insensíveis, porque não vão ao cemitério, não acendem velas, não levam flores, não fazem túmulos maravilhosos, cada vez melhor que o outro. Não somos insensíveis, somos racionais. Amamos e amamos muito, porque sabemos que eles estão conosco. Nunca estiveram longe de nós. E a gente tem que começar a pensar com esta lógica tranquila e serena. Então, o que sensibiliza o espírito, não é a visita à sua sepultura, não, mas a lembrança fraterna, a prece sincera que nós fazemos. Isso sim, daqueles nós que ficamos na terra, é isso que sensibiliza os nossos queridos que já se foram. Prece sincera, lembrança fraterna. Por isso, o dia de finados não é tão importante para os desencarnados. Se nós estamos em contato com eles sempre, quando lembramos de uma comida gostosa que fazia, o pai gostava disso, a mamãe gostava tanto disso. Lembra, né? Coisas boas. Estamos em sintonia, sem desespero, sem angústia, sem revolta. Isso que é importante. Então, nós nos comunicamos com os espíritos pelo nosso pensamento. O pensamento é tudo para nós, para o espírito. A carne é apenas um invólucro, o corpo é um invólucro só, que abriga o espírito por um tempo, de 0 até 100 anos, mais de 100 anos. É isso que acontece. Agora, as famílias têm seus túmulos, é um costume natural, até por via econômica. Tem a seu túmulo lá que vai colocar todo mundo ali, naturalmente. Não quer dizer que todos os espíritas estejam juntos ali, não. Porque cada um é cada um, um pode estar no umbral ainda, outros em esferas mais elevadas, outros aqui na terra vagando, não quer dizer nada. Então, não é sob o ponto de vista material que existe, a gente tem que ter uma sepultura, um local para ser sepultado, é natural. Sem mais delongas. Um local. Isso que é importante. Agora, quanto mais evoluído é o espírito, mais despojado das coisas da terra ele é. Ele vai nos entender tranquilamente o que estamos, a essência nossa, se estamos sendo realmente lembrando com amor, com carinho, ou estamos só marcando presença numa data que tornou-se social. Tenho que ir, as flores mais bonitas, as velas mais bonitas, o túmulo mais bonito. Isso não leva a nada, não há necessidade. Se você está assistindo, não foi a um cemitério, está se culpando, fique tranquilo, não tem problema. Conversa com seu querido, seus entes queridos que se forem, externe amor para eles, gratidão a eles, abrace-os, muita força, e deixe que sigam em frente. Esse é o nosso objetivo. Que evoluam para que nós também possamos evoluir. Agora, vamos falar um pouquinho do luto. O luto, falamos há pouco que as pessoas acham que os espíritas são fúteis, são insensíveis. Não. Sentimos muito a partida dos nossos queridos. Muito. Choramos? Sim, como não? Aquela presença que nos acalentou tanto tempo, de repente, naquele momento, é separada de nós. Às vezes subitamente e às vezes, principalmente essa subitamente, é um baque muito grande. Já quem vai devagarzinho a doença, a aceitação torna-se mais palatável. Então, todos nós devemos vivenciar o luto, sim. Tristeza, sim. Sentir, chorar, sentir a ausência física, mas nunca, em qualquer situação, podemos deixar de orar e externar amor àqueles que já foram.
Isso é fundamental para o nosso restabelecimento, para o nosso reequilíbrio. Porque o luto desesperado, aquele que a gente vê muitas pessoas, não se conformam. Agridem Deus, agridem tudo, e xingam e querem de volta, eu quero aquele de volta. Isso chama-se apego sentimental. Não podemos, já falamos aqui, que desapego não é desamor. Desapego é deixar que flua as coisas, aquilo que já cumpriu a sua missão. Por que nós devemos deixar fluir? Principalmente alguém que já partiu antes de nós. Porque somos espíritos e iremos nos encontrar um dia. Não tem como isso escapar. O nosso reencontro, a nossa vida é no mundo espiritual. Aqui estamos de passagem, aqui nós não somos daqui. Estamos aqui por necessidade evolutiva, mas nosso lugar é lá. Vai chegar um momento que nós não precisaremos mais nos reencarnar. Não precisaremos. Não haverá mais necessidade. A lei do karma já está zerada. Então lá é o nosso lugar. A Terra, estamos aqui. Quem garante que somos daqui? Não somos. Viemos de outros, já reencarnamos em outros orbes. E aqui, chegamos aqui, somos ETs, extraterrestres. Todos nós somos. Viemos de outros. E aqui estamos, seguindo. Então, esse desapego que a doutrina nos mostra, sempre baseada naquela trilogia razão, lógica e bom senso, é que nós devemos nos desapegar sentimentalmente também, sem deixar de amar. Mas a vida tem que seguir. Temos necessidade de seguir. Porque o nosso, daquele ente querido que já foi, ele cumpriu a missão dele aqui. Prevista, já foi, preparando-se para outras. Mas a nossa ainda não está. Se ficamos, porque não foi completa ainda. E se nós nos apegarmos, deixarmos de viver, deixando que o sofrimento tome conta de nós, que a revolta, vamos nos tornar pessoas insensíveis, tristes, amarguradas, de mal com a vida, e vamos tolher o nosso desenvolvimento espiritual, que é o necessário para nós aqui. Vejam bem a responsabilidade. Precisamos viver, sim. Esquecer os queridos? Jamais. Mas sempre com mantendo esse equilíbrio. Que é a coisa mais difícil que é um pai ou uma mãe sepultar seu filho? Que é a inversão da lógica, que a lógica seria os mais velhos de primeiro, mas acontecem. Pode acontecer. Não estamos isentos. O que pensar no momento desse? Nos apegarmos e dormir no cemitério, quando existe muito caso aqui, inclusive em Pouso Alegre, de pessoas que perderam o filho, ia de manhã para o cemitério, abraçava do túmulo, chorava o dia inteiro, a hora que fechava o cemitério, saía e no dia seguinte estava lá. Gente, e aí? Esse espírito estaria tranquilo? Não está. É a obsessão. E a pessoa, a mãe e o pai, deixando de viver. Não é essa a função nossa. Vamos viver, sim. Esquecer, jamais. Isso aí é ponto. Então, esse desespero dos que ficaram, quando é muito, cria naquele espírito que foi, uma sensação tão ruim que dificulta a ele a continuidade dele. Ele não tem paz. É a mesma coisa nos tempos antigos, que alguém fosse para a China, de navio, que não existia avião, não existia nada, e não pudesse voltar, aconteceu uma tragédia, você ficou sabendo, e aquele desespero de um filho seu, de um pai ou uma mãe, aquela angústia, um sofrendo do lado, outro sofrendo do outro. Nós não precisamos sofrer desse jeito. Então, gente, nossos queridos estão vivos, vivíssimos. Estão em algum bom lugar? Não sabemos. Pode ser que esteja no umbral? Pode ser. E qual é o problema? Se estiverem, mais eles precisam do nosso carinho, do nosso amor, para abrir os seus olhos e seguir adiante, se animarem. Alguém está lembrando de mim? Lembre-se de André Luiz. 3 pessoas oraram por ele, que o ajudaram a sair do umbral. 3. Vibravam por ele, luz e harmonia para ele.
Agora você imagina nós mandando luz todos os dias, sempre, falando, ô Pai, luz para você, onde você estiver, eu quero te abraçar, tal. Isso é muito importante, gente, para eles. Isso é caridade, isso é amor fraterno. Não só para os nossos queridos, para os nossos amigos que já foram, pessoas que nos eram afins, que precisam desse nosso carinho, sem desespero. Isso é muito importante a gente pensar. Não podemos esquecer disso. Então, nos dias de finados, é um dia, vamos estender, como fizemos aqui no início, estender as nossas vibrações, não só para os nossos, como também a todos. Aqui está, gente, vocês não sabem quantos espíritos estão aqui, que foram atraídos por nós que estão aqui, até familiares, estão aqui exatamente ouvindo isso e aprendendo, e dizendo para todos vocês, deixe-nos seguir adiante, estamos com vocês, mas não nos prendam com esse apego terrível, porque nós não morremos, estamos mais vivos do que nunca. Então, é isso que a gente precisa colocar na cabeça sempre, viver bem, amar sempre. Então, hoje, um dia de finados, estendamos as nossas vibrações para todos, não com palavras, só palavras e nada mais, não, com sentimento, uma palavra, uma frase, mentalmente falando, externando aquilo que estamos sentindo, vale por 1000 Padre Nosso, 1000 Ave Marias, tem necessidade. É o sentimento que sai de nós como espíritos, sai esse jorro de luz, energia, e vai alcançando, vai se estendendo, chegando aos nossos queridos, se estão em locais ainda escuros, necessitando de luz, e nós vamos ajudá-los, muito, precisamos ajudá-los, com carinho, e não devemos esquecer nem dos nossos inimigos que já se foram, pessoas que não gostavam de nós, eles são os mais necessitados ainda das nossas vibrações, de perdão, de desejar o bem. Então isso aí, gente, tudo a doutrina nos ensina, que é a transformação moral nossa. Para quando nós, o que é a transformação moral? É nós dominarmos o orgulho, o egoísmo, e entender que somos espíritos, caminheiros da eternidade. Ora estamos aqui, ora estamos do lado de lá, no mundo espiritual. Que os nossos queridos que já se foram, realmente, sintam-se abraçados, não só no dia do finados, mas todos os dias. Que eles possam sentir, principalmente no meu caso, que meus pais já se foram, possam se sentir com dever cumprido, quando nós falamos, pai, mãe, obrigado pela vida que vocês me deram. Só isso já vale, só pela vida. Porque se eles não quisessem nos receber, nós não estaríamos aqui. E eles aceitaram nos receber. Só isso, todos os dias, nós já estamos movimentando uma ebulição de energia amorosa, sendo jogada no espaço, seguindo e alcançando todos os objetivos. Porque esse sentimento é a força de uma bomba atômica, podemos dizer. Energia, somos o que pensamos, o que vibramos. Vamos abraçar nossos queridos. Saudades, lógico, quem não tem, faz parte. Mas aquela saudade gostosa, e do mesmo tempo temos a esperança, a certeza, que a gente vai se encontrar um dia no mundo espiritual. É apenas um breve intervalo. E é isso que nos acalma e ao mesmo tempo nos fortalece, porque precisamos viver, precisamos cuidar de nós, das nossas deficiências morais que ficaram, que precisam ser cuidadas. Não podemos ficar presos a esses apegos de não aceitação às pessoas que já partiram. Precisamos viver bem. É assim que a doutrina nos ensina, de forma tranquila.
Porque hoje estamos aqui falando de finados, mas amanhã, quem sabe, nós já estamos do lado de lá. E esse ensinamento nosso aqui vai nos entender, fazer-nos entender quando abrimos os olhos de lá. Porque, na realidade, ninguém se modifica por desencarnar. Se é uma pessoa boa aqui, desencarnou, continua sendo uma pessoa boa. Se for uma pessoa má, infelizmente, ainda vai ser uma pessoa má. E essas pessoas precisam mais de luz, mais de energia boa. É isso que a gente tem que pensar. Então, gente, finados é algo que está no calendário. Mas para nós finados são 365 dias. E esse ano, 366, que é um ano bissexto. É todo dia. Essa lembrança querida. Não só dos familiares, mas quantos amigos nós aqui, todos, vocês que estão aí nos assistindo, já nos deixaram. Pessoas às vezes na flor da idade. Jovens, pais, mães, deixando filhos órfãos, pequenininhos. Vamos estender essa luz, então, a todas as pessoas, a todos os desencarnados que aqui estão abarrotando esse centro. Não estão visíveis, mas foram trazidos aqui por nós, pelos nossos pensamentos e também pela espiritualidade, para que possam vir e sentir essas vibrações que nós estamos já, desde o início, mandando para todos aqueles que aqui estão, os nossos queridos, amigos, conhecidos, desconhecidos. Nós estamos abrindo esse abraço espiritual a todos eles. É assim. Então, gente, a doutrina espírita é balsâmica. Ela ajuda a curar as feridas. Pelo entendimento, entendemos o porquê, é a fé racional. Não somos insensíveis, jamais. Amamos incondicionalmente, mas sem apego, porque apego é egoísmo e nós não somos donos de ninguém, de nada. Pensem nisso. Então, essa sintonia magnética que hoje estamos vivenciando agora, nós vamos para encerrar nossa palestra rápida, não tem muita coisa para dizer, mas a essência eu procurei trazer para vocês. Vamos honrar nossos queridos, vamos amar nossos queridos, todos os dias da nossa vida, que estão de lado de lá, para que eles possam receber essa vitamina de amor, principalmente se estiverem ainda adormecidos, ainda em estados de perturbação, necessitando dessa energia que estamos mandando. Então, para encerrar nossa palestra, descruze as pernas, soltem os ombros, cerrem os olhos, naturalmente soltem, leves, respirem profundamente. Sintam a energia divina através do ar que estamos preenchendo nossos pulmões, modificando as nossas células, higienizando, tornando cada vez melhor. Sintam essa energia aliada aos nossos mentores que aqui estão, nossos protetores, nossos familiares, fazendo essa limpeza energética, limpando todo o nosso corpo, adentrando essa energia pelos nossos chakras coronário, se estendendo por todo o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, nós vamos retribuir essa energia, especialmente hoje, a todos os nossos queridos que já partiram, amigos, conhecidos, estão recebendo nesse instante o nosso afeto, o nosso amor. Essa transmutação de energia está sendo saudável e todos aqueles irmãozinhos nossos que aqui vieram estão satisfeitos, compreendendo e recebendo esse nosso carinho. Nesse instante, na sua casa e aqui, a água que iremos tomar está sendo fluidificada, para que ao fizermos uso dela, nós possamos estar cada vez mais reequilibrados. E assim,
com essa energia de desapego, mas de muito amor, nós encerramos a nossa palestra de hoje, desejando a todos vocês e a todos os nossos queridos que já se foram, o nosso abraço fraterno e o nosso amor incondicional. Que todos nós possamos ter uma ótima noite e uma semana promissora, que assim seja. Estejam com Deus.